Como os segredos de família afetam gerações? Um dos princípios fundamentais da constelação familiar é o entendimento de que tudo aquilo que é reprimido ou oculto num sistema familiar pode afetar as gerações futuras. Segredos guardados, sejam eles grandes ou pequenos, criam um peso invisível que pode ser transmitido de forma inconsciente aos descendentes. Quando um segredo não é revelado, ele continua a atuar no sistema familiar, gerando desordens, desequilíbrios e bloqueios emocionais. Isto ocorre porque, no nível profundo, os membros da família podem ter uma espécie de lealdade inconsciente aos antepassados. Assim, mesmo sem saber da natureza do segredo, os descendentes podem expressar sentimentos de medo, culpa e tristeza sem saber de onde vem. A constelação familiar permite trazer à luz essas verdades ocultas, pois, como diz Bert Helling, tudo aquilo que não é visto se repete. Ao revelar esses segredos, é possível liberar as gerações futuras de carregar algo que não lhes pertence. A cura começa no momento em que aceitamos a verdade do que aconteceu, sem julgamentos. Portanto, a constelação nos ensina que trazer à tona esses segredos, mesmo que dolorosos, pode ser uma forma de liberar o peso, a carga de quem os carrega e de toda a família, permitindo que as gerações futuras vivam de maneira mais leve e livre. É importante compreender o papel dos irmãos na visão da constelação familiar. A posição que ocupamos entre nossos irmãos, seja o mais velho, do meio, o caçula ou mesmo o filho único, influencia diretamente as nossas responsabilidades e a maneira como nos vemos dentro do sistema familiar. Na constelação familiar, acredita-se que a ordem de nascimento traz consigo um conjunto de padrões e expectativas. Expectativas tais que muitas vezes são inconscientes. Por exemplo, o mais velho tende a assumir mais responsabilidades em relação à família. Já o do meio, ele sente uma necessidade de se destacar de alguma forma, de chamar a atenção, de ter o seu lugar reconhecido. Já o caçula pode ser visto como o mais protegido, o que pode influenciar o seu senso de autonomia. Essas dinâmicas não apenas influenciam o sistema familiar, mas elas podem reverberar em outros campos da vida, como os relacionamentos amorosos, amizades e até mesmo na carreira. A constelação familiar ajuda a trazer luz. Como que essa dinâmica pode estar afetando o nosso comportamento atual? Ela nos permite observar se por acaso estamos assumindo papéis que não são nossos. No entanto, a constelação familiar, ao revelar essas dinâmicas, não resolve sozinha os conflitos que emergem desta consciência. Ela nos oferece clareza e a oportunidade de reconhecer essas forças que estão atuando. Mas cabe a cada pessoa integrar essas revelações na sua vida cotidiana. O trabalho pós-constelação é essencial para que a gente possa fazer escolhas mais conscientes e assertivas. Assim, o papel dos irmãos numa constelação familiar vai além de uma análise da ordem de nascimento. É um convite a refletir sobre como essas dinâmicas familiares influenciam profundamente as nossas vidas e como, depois de compreender essas dinâmicas, podemos caminhar em direção a uma vida mais saudável e relações mais equilibradas. Honrar os pais pela visão da constelação familiar. A importância de honrar os pais dentro da constelação familiar está relacionada ao profundo reconhecimento pela origem da vida. Este princípio parte da ideia que, independentemente das falhas e imperfeições dos pais, eles são a fonte da nossa existência.
E isso, por si só, é digno de honra e respeito. O ato de honrá-los não implica em concordar com tudo que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas em aceitar que a vida nos foi dada através deles, e isso é um presente inestimável. Na constelação familiar, honrar os pais implica em ocupar o nosso lugar como filhos no sistema familiar. Quando um filho rejeita ou julga os pais severamente, ele se coloca num lugar de superioridade, ou até mesmo tenta inconscientemente corrigir os pais. Este movimento cria um desequilíbrio no fluxo natural da vida, pois o papel de pais e filhos deve ser claramente distinto. Os pais são os doadores da vida e os filhos os receptores. Esta inversão de papéis pode gerar conflitos, problemas nos relacionamentos e dificuldades pessoais para os filhos, que podem carregar sentimentos de inadequação, raiva ou frustração. Portanto, honrar os pais não significa aceitar comportamentos abusivos ou disfuncionais, mas sim reconhecer que, apesar de qualquer erro ou sofrimento, eles nos deram o bem mais precioso, a vida. Muitas vezes, a rejeição ou julgamento aos pais se relaciona com expectativas não atendidas. Mas, no contexto da constelação, somos convidados a olhar para eles com gratidão pelo simples fato de existirmos. E esse reconhecimento traz um sentimento profundo de pertencimento. Ao aceitar a vida como veio, com as suas dores e alegrias, o filho se alinha com a realidade e com o seu lugar dentro do sistema familiar. A partir desta aceitação, ele se libera para seguir seu próprio caminho, sem carregar pesos emocionais que o prendem ao passado e aos conflitos com seus pais. O processo de honrar os pais é, portanto, libertador. Ao reconhecer o valor da vida que nos foi dada, podemos nos abrir para viver de forma mais plena e em paz com a nossa origem. Além disso, o ato de honrar os pais traz cura às gerações seguintes. Esse movimento de aceitação gera harmonia dentro da família e libera o fluxo do amor entre as gerações. Resumindo, honrar os pais na constelação familiar é um ato de aceitação e gratidão pela vida que recebemos. Não exige que concordemos com as atitudes deles, mas que aceitemos o fato de que sem eles a nossa existência não seria possível. Este ato de honrar é libertador e cria equilíbrio, tanto para a nossa vida quanto para as gerações futuras.